Don Richardson. Don Richardson foi um missionário cristão canadense. Além de missionário, ele foi professor, autor e palestrante internacional. Richardson trabalhou entre as tribos da Nova Guiné Ocidental, localizados na Indonésia. Richardson também é conhecido por causa dos seus escritos, nos quais ele argumenta que entre as culturas tribais geralmente existem escondidas algumas práticas ou entendimentos relacionados ao Evangelho, os quais ele chama de analogias redentoras ou analogias redentivas. Essas analogias podem ser usadas para ilustrar o significado do Evangelho de Cristo, contextualizando a representação bíblica da encarnação de Jesus Cristo. Richardson estudou teologia e linguística. Em 1962, já casado, ele e sua esposa Carol e seu bebê, de 7 meses, foram trabalhar na tribo Sawi. Viver com eles fez com que eles fossem expostos ao isolamento social, perigos e a muitas doenças como hepatite, disenteria e malária. A tribo dos Sawis está localizada na ilha de Papua Nova Guiné, na Indonésia. Até 50 anos atrás, esta tribo era conhecida como violentos canibais, hostis a tribos vizinhas e isoladas do mundo exterior. Anteriormente conhecidos também como headhunters, ou, na nossa língua, caçadores de cabeças, essa etnia teve sua realidade transformada e hoje tem 85% de seu povo identificado como cristãos. Em seu novo lar na selva, os Richardsons começaram a aprender a língua nativa dos Sawis. Essa língua era assustadoramente complexa, pois existem 19 tempos para cada verbo. Richardson logo foi capaz de se tornar proficiente no dialeto após um programa de 8 a 10 horas diárias de estudo da língua. Richardson também trabalhou muito para mostrar aos aldeões uma maneira de compreender Jesus a partir da Bíblia, mas as barreiras culturais para entender e aceitar esse ensino pareciam impossíveis até que um evento improvável trouxe o conceito da expiação substitutiva de Cristo à relevância imediata para os Sawis. Conta-se que Richardson estava tentando ensinar sobre Jesus e em um dado momento contou a história da traição de Judas. Mas o que Dom não sabia é que aquela tribo, para caçar os seus inimigos, enganavam os seus próprios inimigos trazendo-os para suas casas, oferecendo uma janta para que depois da janta pudessem decapitá-los. E existia uma aposta entre eles, de que aquele que enganasse melhor era o melhor trapaceiro da tribo. Quando Richardson contou sobre Judas e o que Judas havia feito com Jesus, os aldeões começaram a comemorar e a idolatrar Judas, pois Judas havia conseguido enganar o Filho de Deus e, portanto, era o maior e melhor trapaceiro de todos os tempos. Richardson, além de outros obstáculos, precisou lutar com mais este na tribo. Em dado momento, 3 tribos estavam em constante batalha neste momento. Os Richardsons estavam pensando em deixar a área, deixar a tribo. Então, os Sawis, para mantê-los lá, eles começaram a se reunir e a decidirem fazer pazes com os seus inimigos. Eles começaram a fazer cerimônias nas quais crianças pequenas eram trocadas com as aldeias opostas, ou seja, as aldeias dos Sawis, para fazer as pazes com as aldeias inimigas, começaram a dar os seus filhos e a pegar os filhos dos seus inimigos para si. Um homem em particular correu em direção ao acampamento de seu inimigo e literalmente deu seu filho ao seu odiado inimigo. Observando isso, Richardson escreveu: se um homem realmente desse seu próprio filho aos inimigos, esse homem seria de confiança.
Foi por causa deste evento que Richardson conseguiu explicar o Evangelho de maneira clara e entendível aos sauís. Após esse evento, muitos moradores se converteram ao cristianismo. Uma tradução do Novo Testamento em sauí foi publicada, e milhares de pacientes entre os sauís e tribos vizinhas foram tratados por Carol, pois ela era médica. O maior edifício circular do mundo, feito estritamente de postes não fraseados, foi construído em 1972 como um ponto de encontro cristãos pelos sauís. Os Richardsons, então, deixaram os sauís para serem cuidados pelos anciãos da própria tribo, da própria igreja, e outro casal de missionários foi deixado lá, enquanto eles continuavam a trabalhar na análise de outra língua indígena. Em 1977, Dom e sua esposa voltaram para a América do Norte, onde ele se tornou um ministro-geral de missões. Dom também começou a lecionar no Centro de Missões Mundial dos Estados Unidos. Ele foi fundamental no lançamento do curso Perspectivas no Movimento Cristão Mundial. Richardson continuou a ensinar e viajar amplamente, falando sobre as analogias redentoras, como um meio de comunicar a mensagem do Evangelho entre os povos tribais e outras culturas. Seus livros mais vendidos tiveram um impacto significativo na missiologia e no trabalho missionário cristão contínuo. Em 2012, 50 anos depois da chegada dos Richardsons entre os sauís, Dom e seus 3 filhos, Steve, Shannon e Paul, voltaram para a Indonésia para uma festa de aniversário organizada pela Igreja dos Sauís e outras tribos vizinhas que foram evangelizadas depois dos povos sauís. Dom conta que, quando chegou pela primeira vez em meio à tribo, encontrou um grupo de 200 canibais armados com lanças e adornados com pinturas de guerra, mas que dessa vez foi recebido com alegria pelos agora cristãos. 3 gerações depois, os mesmos que nos receberam, diz Richardson, em 1962, recebeu-nos de novo, cantando músicas alegres, desta vez na língua nacional e na sua língua própria da tribo. Dom afirmou que aquela foi a experiência mais maravilhosa de seu ministério. Dom Richardson faleceu em 23 de dezembro de 2018. Ao encontrar as analogias de redenção na tribo sauí, Richardson falou: Deus preparou todo mundo para o Evangelho e o Evangelho para todo